Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. No nosso quadro Clássicos da Literatura Cristã, vamos falar hoje sobre as meditações de John Donne. Primeiramente, quem foi o John Donne? John Donne foi um poeta metafísico inglês, clérigo da Igreja Anglicana, que nasceu em Londres em 1572 e veio a falecer nessa mesma cidade em 1631. O John Donne, ele cresceu num lar pobre, sem muito acesso a alguns benefícios, e mesmo a educação, aos estudos, ele foi privado por algum tempo, até que foi ajudado e auxiliado por alguns amigos que percebeu nele uma mente brilhante, um rapaz dedicado, esforçado, e assim ele passou a se dedicar aos estudos, se destacou logo como poeta, escrevendo poemas amorosos, líricos e alguns deles até com uma conotação mais sensual. Mas o John Donne passou por um processo de conversão e ele teve uma experiência religiosa no contexto da igreja anglicana e veio a se tornar, inclusive, clérigo da igreja, se tornando pároco da famosa St. Paul Cathedral, ou a Catedral de São Paulo, lá no coração de Londres, lá na Inglaterra. O John Donne, ele se utiliza de metáforas que apontam para essa condição da eternidade, da esperança com o divino, e essa capacidade poética dele vai migrar não apenas para os seus textos de cunho mais propriamente literário, mas também para a produção dos seus sermões, bem como a produção dessas meditações que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, o John Donne, ele viveu num período bastante turbulento na história da Europa, que foi o período da peste bubônica. E muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas morreram em decorrência da peste, algumas pessoas viviam assustadas, era um contexto de epidemia avassaladora que estava ceifando e dizimando várias vidas, e as pessoas tinham pavor, pavor diante da realidade da morte. E não por acaso, o tema da morte é central na produção, seja poética, seja teológica, do John Donne. Ele produziu sermões a respeito da morte. Tem um dos poemas dele, que é um dos que eu considero excepcionais. O título desse poema é um soneto, que você pode procurar aí, você vai encontrar. Em inglês é Death, Be Not Proud. A tradução seria Morte, não te orgulhes. E ele desenvolve nesse soneto esse tema da morte, criticando a morte, dizendo: olha, morte, você não tem do que se orgulhar, porque no final das contas tu morrerás. Tu morrerás. Então, palavra de esperança do John Donne em relação a essa condição de morte. Mas, meus caros amigos e amigas, John Donne veio a adoecer e todos os sintomas e todo o contexto da peste faziam crer que ele estava com a doença, com a peste bubônica. E isso lhe deixou extremamente angustiado diante dessa realidade. Todos os cuidados médicos eram dados nessa direção de um tratamento para a peste. Ele avaliava a sua condição nesse quadro e decorrente dessa situação, ele vai produzir essa obra que o título em inglês é Devotions upon Emergent Occasions, uma tradução mais literal que seria Devoções sobre ocasiões emergentes.
Essa obra foi produzida em 1624, foi publicada resultante das suas experiências com essa dura realidade e a possibilidade da morte. São 23 meditações no livro, cada meditação dividida em 3 partes, fazendo uma alusão indireta à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessas 3 partes, ele aponta inicialmente uma condição, uma reflexão, depois ele traz uma admoestação e por fim ele faz uma oração. Então essas 3 partes que ele vai apresentando em cada uma dessas meditações. E como uma literatura que era bastante comum nessa época, esse tipo de literatura devocional e de literatura meditativa, inspiracional, o objetivo dele era que, durante aquele processo no qual ele estava enfrentando aquela enfermidade, ele amadurecesse, crescesse, se desenvolvesse até que fosse capaz de aceitar aquela condição e cada vez mais se aproximar de Deus, estivesse cada vez mais próximo de Deus. Então, é uma obra que fala muito para a condição da sociedade contemporânea, sobretudo nós que passamos por um período pandêmico, né? E tivemos essa experiência de uma pandemia, vendo vidas sendo ceifadas, pessoas morrendo todos os dias, parentes, amigos, pessoas próximas, pessoas famosas, e obituários constantes, números alarmantes e crescentes de pessoas que morriam todos os dias, curvas, né, que aumentavam, diminuíam e que assustavam, período de lockdowns, né, de distanciamento social. Então, toda essa condição que nós experimentamos nesses tempos não são diferentes daquilo que John Donne experimentou e foi resultante da produção dessa obra, das suas meditações. Eu tenho aqui, esse livro aqui é um livro condensado com trechos dessas meditações, é uma edição bilíngue que foi produzido pela Landmark, pela editora Landmark, uma página com o texto originalmente em inglês, são seleções, compilações do texto integral, e na outra página a tradução do texto para a língua portuguesa. Então, inclusive, durante o período da pandemia, eu li 2 vezes essas meditações. E depois eu acabei descobrindo, né, no período da pandemia também, que é um autor que foi extremamente tocado e que defende essa obra e que é um entusiasta dessa obra, que é um autor que eu gosto muito, é o jornalista americano, o Philip Yancey. Ele fez uma coletânea de alguns textos das devotions, das meditações do John Donne, e produziu algumas reflexões tiradas da obra. Ele tira o texto, traz a reflexão, a oração original e traz também uma aplicação de punho dele mesmo, do próprio Philip Yancey. Alguns capítulos que ele acrescenta, escreve a experiência dele com a obra. E ele também escreveu digamos assim, ele parafraseou as devotions do John Donne durante o período da pandemia, lá nos Estados Unidos. Foi publicado aqui no Brasil pela Mundo Cristão, está disponível e aí de franco acesso para que as pessoas possam ler. Uma das coisas que me chama a atenção e que me deixa entusiasmado em relação a essa obra é que essa experiência da morte do outro não nos deve ser insensível e nem nos deve ser estranha, e que deve ser um ponto de identificação. Então, inclusive, pouca gente sabe que essa declaração aqui é do John Donne, que está na obra dele. Diz assim: nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório.
como se fosse o solar dos teus amigos e o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano e por isso não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Então a morte do outro deve, de algum modo, nos tornar sensíveis para essa realidade. No período da pandemia, muita gente desdenhou da morte, desconsiderou a morte, desacreditou da realidade da própria pandemia, negou a morte das pessoas e teve até quem achasse que é mais um, mais outro que morre, o que é que eu tenho a ver com isso? E o John Donne nos traz essa reflexão e essa possibilidade de pensar. Quando alguém morre, eu morro com ele. Uma parte de mim também morre. E nós somos um todo. No meio de um processo de individualidade, individualismo, e até da condição humana diante da morte, às vezes nós não sabemos como responder, sobretudo no contexto da modernidade. A leitura das meditações do John Donne é um exercício interessante para nós nos dias atuais. Eu recomendo com entusiasmo. Você, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe aí com seus amigos, os colegas do seu grupo do WhatsApp. Assine o nosso canal, ative o sininho. Estaremos aí mais adiante trazendo mais um vídeo no seu canal, Nos Limites da Teologia. Forte abraço, saudações em Cristo.